Fala, meus consagrados do hardware, beleza? Eu sou o Fida e hoje nós estamos aqui para aquela série que é a mais pedida do nosso canal, o Guia do Gamer Aprendiz. E no último episódio a gente falou sobre overclock em memória. Se você ainda não viu, dá uma olhada no card aqui em cima. E hoje a gente vai falar sobre overclock em processadores Ryzen. Então se você quer ficar o fino do fino em overclock nesses caras, assiste esse vídeo até o final e bora pro vídeo. Ah, pera, esqueci. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito para acompanhar essa série maravilhosa que já tem um monte de vídeos aí. E se você não assistiu, dá uma olhada numa playlist no nosso canal. Bom, galera, nós estamos fazendo esse vídeo devido ao bom feedback do vídeo anterior. Então é sempre importante você estar comentando aí embaixo o que você quer ver nos próximos episódios. Assim como no vídeo anterior, esse vídeo vai ser para quem quer aprender a fazer overclock ou então aprimorar se já sabe algo bem básico. E o nosso foco vai ser os processadores Ryzen, porque a AMD fornece uma ferramenta muito simples e eficiente para quem quer entrar nesse mundo que é mais viciante que mineirinha de Ventures. Isso aí! E se você quer um tutorial mais avançado, então deixa aí nos comentários que se tiver bastante solicitação, a gente pode fazer uma parte 2 desse vídeo. E pra galera azul da força, pode ficar tranquilo que a gente também vai fazer um vídeo sobre Intel. A gente optou por fazer primeiro do Ryzen justamente por conta do Ryzen Master ser bem simples. E também porque esse roteiro já estava escrito faz tempo, né? Tem que aproveitar e fazer alguma coisa com ele, né? No vídeo passado eu expliquei alguns princípios de overclock em memória e em processador. Basicamente os princípios são os mesmos, com a vantagem que nós nos livramos dos timings, que particularmente eu acho a coisa mais difícil de você ajustar nas memórias. A maior diferença é que em processador nós precisamos monitorar também a temperatura, então é uma balança com 3 pesos: voltagem, clock e temperatura. Quanto maior o clock, maior vai ser a voltagem. Quanto maior a voltagem, maior a temperatura. Então você precisa encontrar o equilíbrio entre essas 3 coisas. Às vezes você vai conseguir rodar o seu processador a, sei lá, 4.5 GHz, mas com uma voltagem alta e, consequentemente, a temperatura vai ser alta, sei lá, 95 graus. Isso vale a pena? Para mim, pelo menos não. Eu prefiro rodar ele a 4.4 GHz, com uma voltagem mais baixa e mantendo as temperaturas ali na casa dos 70 a 80 graus. Então cada pessoa vai ajustar o seu sistema como preferir e, claro, até onde ele suportar. Assim como em memória, aqui também nós temos uma voltagem segura. A diferença é que em processadores isso vai depender muito da temperatura em que ele está operando. Em questão de Ryzen, eu sugiro você não passar muito de 1.4 volts ou 80 a 85 graus mais ou menos. Se você tiver um water cooler parrudo de 280 a 360 mm, provavelmente você vai conseguir passar dessa voltagem e manter as temperaturas baixas. Mas claro que sempre é melhor você visar uma voltagem mais baixa possível. Eu falei 1.4 volts, mas não significa que você precisa rodar com essa voltagem. Na hora que a gente for para a parte prática, você vai entender melhor o que eu quero dizer. E lembrando que essa voltagem que eu falei é para os Ryzen. Em Intel a coisa é completamente diferente, eles trabalham com uma voltagem bem mais baixa. Então, por favor, não vá aplicar isso no seu processador Intel. Existe uma coisa nesse mundo do hardware que se chama loteria do silício, e ela funciona da seguinte forma: nenhum processador, ou placa de vídeo, ou memória é igual ao outro. Então o meu Ryzen 5 3600 pode ser completamente diferente do seu Ryzen 5 3600. Então com esse Ryzen que eu tô aqui, eu consigo chegar a 4.3 GHz com 1.4 volts, mas pode ser que com o seu Ryzen aí você consiga chegar a 4.4 GHz com 1.4 volts. Ou então pior, que você consiga chegar até 4.2 GHz no máximo. Então é literalmente uma loteria. Um exemplo real que temos aqui na tela é com o meu i5 9600K, que eu uso para os vídeos, eu consigo chegar com ele a 5.3 GHz com 1.32 volts. O meu amigo Giancarlo do Overclocking Page também tem o i5 9600K e para ele chegar em 5.3 GHz ele precisa de quase 1.5 volts, o que não tem como você rodar com aquilo diário. Outro nome para isso é binning, então se você já me ouviu falar em binagem em algum outro vídeo aqui no canal, era sobre isso que eu estava falando. Tá, Fida, mas como que eu sei que meu processador vai chegar no mesmo nível do amiguinho? Só tem um jeito para você saber disso: testando o seu processador e vendo até onde ele vai chegar. Então agora que vocês já entenderam um pouco mais sobre binagem, voltagem, temperatura, clock e o equilíbrio das coisas, vamos para a lista do que você vai precisar para fazer o seu overclock. Primeiro de tudo, e mais óbvio, um processador Ryzen. Lembrando que todos os Ryzen são desbloqueados para overclock, não apenas a linha X. E eu digo isso porque eu já vi várias pessoas se confundindo nessa parte. A placa-mãe tem que ser pelo menos uma B350, as A320 não suportam overclock.
E claro, quanto melhor a sua placa-mãe, melhor vai ser o resultado do seu overclock, menor vai ser a temperatura do VRM, menor vai ser a tensão que você vai precisar para atingir o resultado esperado. Então, para quem acha que placa-mãe não faz diferença, está muito enganado. É ela que vai comportar todas as peças do seu PC. E na hora de fazer overclock, uma boa placa-mãe pode ter certeza que faz toda a diferença. Então estude bem na hora de você comprar suas peças. E para te ajudar nessa escolha, caso você ainda não tenha comprado, eu vou deixar uma tabela aí na descrição muito completa das placas-mãe AM4. Outra coisa que é primordial é uma boa refrigeração, pois quanto melhor a nossa refrigeração, mais a gente vai conseguir subir a nossa voltagem para manter os nossos clocks lá no alto. É possível você usar o cooler que vem com o Ryzen mesmo, mas tenha em mente que você não vai conseguir atingir um resultado tão bom quanto se você tivesse um bom water cooler. E por falar em water cooler, a minha dica é, se você está pensando em comprar um produto assim, pense em pegar pelo menos um water cooler de 240 milímetros. Abaixo disso, já recomendo você procurar um bom air cooler, porque o resultado vai ser igual ou então até melhor do que um water cooler de 120 milímetros. E por último, mas não menos importante, você vai precisar de 3 programinhas: Ryzen Master, HW Info e o Intel Burn Test. Sim, tem Intel no nome, mas funciona para Ryzen também. E os links estarão aí na descrição. Beleza, galera? Então vamos para a parte mais prática e, claro, a melhor parte, que é o nosso overclock. Mas tem um probleminha, eu não sei qual processador que você está usando aí na nossa casa, então eu não posso te dizer até onde que a gente consegue chegar com esse cara. Sempre que eu vou fazer overclock em algum processador aqui na Terra, eu dou uma olhada em outros reviews que usaram eles em overclock e vejo quantos gigahertz eles chegaram e com qual voltagem, mas isso tem um problema. Lembra que eu falei para vocês da loteria do silício? Eu não tenho certeza se o processador da pessoa que está fazendo o vídeo vai ser próximo do meu processador, mas já é uma base para eu saber mais ou menos até onde o nosso processador consegue chegar. Uma forma mais assertiva da gente fazer o nosso overclock é ver como que o nosso processador trabalha em estoque. Então, quantos megahertz ele pega em todos os núcleos trabalhando e até qual voltagem ele chega. E para isso vamos usar o Intel Burn Test e o HW Info. Então vamos abrir esses caras aqui. Quando você abre o HW Info, ele vai te dar 3 opções: Sensors Only, Summary Only e Run, que ele vai rodar com os sensores e o sumário. Você precisa ver apenas os sensores, então você marca essa primeira caixinha e clica em Run. Beleza, com ele aberto, vamos deixar ele aqui do ladinho, vamos aumentar ele e abrir o Intel Burn Test. Com essas duas coisas abertas, você vai precisar monitorar duas coisinhas: o clock do seu processador, então ele vai estar indicado como Core Clock, e a outra é a voltagem do seu processador, que aqui no nosso caso indica como CPU Core Voltage, mas ele pode indicar também como CPU VCore ou apenas VCore, isso vai depender da sua placa-mãe. Então deixa essas duas coisas à mostra aqui nessa tela, e lá no Intel Burn Test você vai clicar em Start. A função do Intel Burn Test é ele estressar o seu processador para ver se não vai acontecer nenhum erro, se vai crashar o processador por causa do overclock, qualquer coisa assim. Mas quando a gente clica em Start ali com o processador em estoque, nosso processador vai pegar o maior clock possível com todos os núcleos trabalhando e, claro, a gente vai ter uma base de mais ou menos a voltagem que ele está rodando. Então aqui no meu caso, o nosso processador está rodando a mais ou menos 4100 MHz com mais ou menos 1.35 volts, algumas horas ele pula para 1.4 volts. Então eu preciso anotar essas duas informações e vamos lá para o Ryzen Master. Posso clicar aqui em Stop para parar o teste e vamos abrir o Ryzen Master. Então quando você abre o Ryzen Master, ele aparece uma mensagem que basicamente quer dizer que o overclock é por sua conta e risco. Pode dar OK, e aqui a gente vai ter algumas informações do nosso sistema. Então a temperatura, quanto que cada clock está rodando, o clock da nossa memória, o clock do Infinity Fabric, e mais um monte de outras coisas aqui. Aqui do lado nós vamos ter os nossos profiles. A AMD fornece 2 profiles para você, o Creator Mode e o Game Mode. E os outros 2 profiles ali, 1 e 2, são os customizáveis, que a gente que mexe. Então é um desses 2 profiles que nós vamos usar. Então você clica lá no Profile 1 ou 2, tanto faz, e vai estar selecionado aqui Default. Nós precisamos usar o modo manual, então eu clico aqui no manual. E talvez aí na sua casa, ele vai pedir para você reiniciar o seu PC. Aqui no meu caso não aconteceu, mas lá no meu PC de casa, toda vez que eu vou fazer isso, ele pede para eu reiniciar. Então se pedir para você, pause esse vídeo, clique em reiniciar, e a hora que ele iniciar o Windows, ele já vai abrir com o Ryzen Master. Então aqui cada uma dessas barrinhas é um núcleo do nosso processador. Se eu alterar aqui o clock, por exemplo, tá 4350, vou pôr 4400. Tá vendo que ele aplicou apenas nesse núcleo e nós precisamos que ele aplique em todos os outros. Então você vai clicar nessa bolinha vermelha aqui e ele vai linkar os núcleos. Então agora se eu colocar aqui 4300, ele vai aplicar em todos os outros.
Lembra que eu falei para você anotar a voltagem e o clock que o seu processador pegava em estoque? É agora que a gente vai usar ele. Então o nosso processador aqui estava pegando 4100 MHz em estoque. Eu vou subir 100 MHz a mais que isso e manter a mesma voltagem. Então vamos lá. Estava pegando 4100, vou pôr 4200 em todos os núcleos com 1.35 volts e vou clicar em Apply. Nosso overclock está aplicado, mas não quer dizer que ele está 100% funcionando. A gente precisa testar isso lá no Intel Burn Test. Então, como vocês podem ver aqui no HW Info, nosso Core Clock está setado lá em 4200 e nosso CPU Core Voltage em 1.35. Aqui no Intel Burn Test você vai selecionar Very High, porque a gente quer estressar bastante o nosso processador para ver se deu tudo certo. Clique em Start e deixa ele rodando aí uns 10 a 15 minutos, tá? Claro, quanto mais tempo você deixar rodando, mais certeza você vai ter que seu overclock está rodando tudo certo. Então beleza, depois que você rodou ali aqui uns 10 minutinhos, viu que está estável, você pode subir o clock. Eu sugiro que você suba de 25 em 25 MHz. Então vamos voltar aqui no Ryzen Master e tá lá 4200, 4225. Apply e roda o Intel Burn Test de novo. Até o momento que o seu processador não vai aguentar esse clock com essa voltagem e ou o programa vai dar um erro ou então o PC vai crashar e reiniciar. Então eu vou fazer isso, vou subindo aos poucos aqui o nosso clock até a hora que travar para eu mostrar para vocês como acontece. Um clock que eu sei que o nosso processador não aguenta com essa voltagem é 4400. Então eu vou pôr aqui 4400, 1.35 volts, Apply e vou pôr para rodar o Intel Burn Test. Pode ver que ele de cara já crashou, não precisou nem de muito tempo. Então agora nosso PC vai reiniciar e a hora que reiniciar eu volto para vocês. No momento que isso acontecer, você tem algumas opções. A mais óbvia, ou você abaixa o clock para o último que você testou e deu certo, ou então você aumenta a voltagem para que você consiga rodar com o clock que você quer. E claro, aumentando a voltagem você vai aumentar a temperatura, então toma muito cuidado nessa hora. Então digamos que o último clock que eu testei e eu sei que dá certo é 4275 MHz com 1.35 volts. Clique em Apply. E agora, para a gente ter certeza absoluta que nosso overclock está funcionando, eu sugiro que você deixe rodando o Intel Burn Test por pelo menos 30 minutos a 40 minutos, tá? Isso no Stress Level Very High, para você ter certeza mesmo que está funcionando. Então clique em Start e deixa aí rodando à vontade. Então tá, com o nosso overclock aplicado aqui, estou rodando lá o Intel Burn Test. E uma coisa importante de você monitorar é a questão da temperatura, porque não adianta você estar rodando teu overclock lá, acho que tá lindo, tá super estável, mas aqui na temperatura vai estar batendo lá 85, 90 graus. Não, como eu falei, é um equilíbrio entre clock, voltagem e temperatura. Aqui no nosso caso, ele tá batendo mais ou menos 70 graus, que é uma temperatura super tranquila para esse processador. Beleza, rodou uma meia hora, 40 minutos aqui, não deu erro nem nada? Tranquilo, pode usar o seu processador com o seu overclock e caso futuramente aconteça alguma coisa, você estava jogando, por exemplo, e crashou o programa, deu erro, alguma coisa assim, volta lá, mexe na voltagem ou abaixa o clock e vai até você afinar o seu overclock na hora que você chegar no limite dele mesmo. Esse exemplo que dei aqui, nós setamos uma voltagem máxima de 1.35 volts e a gente foi subindo o clock até o limite. Mas nós podemos fazer o contrário, setar o clock que nós queremos e ir subindo a voltagem até que nosso processador consiga rodar tranquilamente. Lembrando que tome muito cuidado na hora de você mexer nas voltagens, mais uma vez avisando, porque quanto maior a voltagem, maior a temperatura, menor a vida útil do seu processador. Antes de eu mostrar os testes com esse processador em overclock, eu preciso ensinar mais uma coisinha. Na verdade eu já te ensinei, mas talvez você não percebeu. Você já está cansado de ouvir sobre overclock, mas e sobre undervoltage? Você já ouviu falar? Se overclock é você subir o clock do seu processador, undervoltage é você baixar a voltagem. Tá, vida, mas pra que eu vou querer fazer isso? Temperatura, meu querido. Lembre-se, quanto menor a voltagem, menor vai ser a sua temperatura. Então, se você mora num lugar muito quente que não dá folga para o seu processador, o undervoltage pode ser uma excelente solução. Então, o princípio do equilíbrio é o mesmo. Nosso processador em estoque rodava a 4100 MHz em todos os núcleos com 1.35 volts. A partir dessa voltagem, eu vou abaixando ela até a hora que ele não aguentar. Então vamos lá, coloquei aqui 4100, vou abaixar para 1.33, aplico e o teste é o mesmo. Abro aqui o Intel Burn Test, clico em Start e deixo ele rodando 10, 15 minutos para ver se está tudo certo. Deu certo? Volto no Ryzen Master, baixo um pouco mais a voltagem, rodo de novo
e assim por diante, assim como foi com o nosso overclock. A diferença é que agora a gente vai reduzir a voltagem para a gente ganhar alguns graus aí na temperatura baixa. Beleza, galera? Eu já falei bastante sobre overclock, acho que vocês já estão cansados de ouvir minha voz, mas eu preciso apresentar os testes para você ver se vale a pena ou não você fazer overclock aí na sua casa. E não pelo vídeo que eu prometo para vocês que vai ser bem rapidinho, já vai ser minhas conclusões. A bancada que usamos foi uma X570 CVN da Colorful, 16 GB de G-Skill Trident Z Royal de 3200 MHz, uma RTX 2070 Super da Gigabyte e o Watercooler NZXT Kraken X52 de 240 mm. O que eu fiz aqui foi setar a minha voltagem de 1.35 volts e ir subindo o clock de 50 em 50 MHz. Fazendo assim, o máximo que eu consegui com essa voltagem foi de 4.2 GHz. Para chegar em 4.3 GHz, precisei subir para 1.4 volts. E apenas para mostrar para vocês como a partir de uma certa frequência a coisa começa a ficar complicada, eu rodei também em 4.35 GHz. Para isso eu precisei subir a voltagem para 1.47 volts. E ainda assim sofremos com instabilidade, tanto que não conseguimos rodar o teste do V-Ray. Quando tentava, o sistema crashava. E é interessante ver esse resultado, pois de 4.350 MHz para 4.300 MHz são apenas 50 MHz no clock. Mas a voltagem isso faz uma diferença absurda. Para rodar com o nosso sistema estável, eu precisei sair de 1.4 volts para mais ou menos 1.5 volts. O que, claro, eu não recomendo nem um pouco. Podemos ver um salto inclusive na temperatura, que subiu 7 graus na máxima. 75 graus realmente não é um resultado ruim, mas devemos considerar que na hora que eu fiz esses testes, faziam 8 graus em Curitiba. Cada um usa suas pressas como quiser, mas na minha concepção, o melhor resultado que temos aqui é com o processador em 4.25 GHz com 1.35 volts. A temperatura máxima atingida com esses settings foi de 60 graus. 7 graus abaixo do que se usarmos o processador em estoque e com resultados melhores em todos os testes. Então essa concepção de que overclock é sinônimo de temperatura alta, peças queimando, é completamente errônea. Eu quero saber de você aí de casa, meu querido gamer aprendiz. Qual que era a sua concepção de overclock antes e depois deste vídeo? Eu tô curioso para saber, na verdade, se esse vídeo foi útil para você. E claro, se você já se aventurou fazendo overclock aí debuiando seu processador, diz aí embaixo até quantos gigahertz você chegou e claro, diz também sua voltagem, vai que você tem um processador super binado aí e nem sabia. Não esquece de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal para acompanhar essa série maravilhosa, obviamente nos seguir em todas as redes sociais e entrar no Terabyte Club. Um beijo e até a próxima. Gravar desse jeito é maneiro, menino, mas fica meio atrasado, né? Nossa, mais rápido que a câmera ainda.